Ela vem pagar os débitos dela para nós. Pode bater. Vamos. Minha gente, meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí o omniquestionamento dentro da pesquisologia, que é a postura intraconsciencial de questionar tudo e todos a partir dos princípios da cosmoética, da evoluciologia, da autorreeducação e da polidez teática, própria da holomaturidade consciencial. Esse verbete está bem dentro dos processos do Magíster, tá certo? Ele veio aqui justamente para isso. Esse aqui coincidiu, né? Coincidiu. É o omniquestionamento permanente, o omniquestionamento onipresente, o omniquestionamento cosmofisiológico. A faculdade mental de questionar e apresentar questões pertinentes e oportunas. O ato de questionar como investigação evolutiva. O desassombro do omniquestionamento. A anticoerção intelectual. A curiosidade epistemológica. A identificação das contradições estagnantes. A mega refutação cosmoética. Só essas últimas aí já deu o sinal de tudo que é. Eu vou repetir porque eu acho que vale a pena. A anticoerção intelectual, a curiosidade epistemológica, a identificação das contradições estagnantes, a mega refutação cosmoética, os esquemas de raciocínio. Enfim, a luta contra a pasmaceira. Tá certo? Agora, eu li só a metade, o resto eu deixo por conta de vocês, que isso é da fatologia. Agora, tem uma série de logias, só o detalhismo tem mais de 20 sessões dessa vez. E tem aqui na argumentologia a maximologia, que, de acordo com a holomaturologia, o omniquestionamento alcança o pico máximo quando a consciência enfoca as questões pessoais. Por exemplo, ao modo de 10, nós estamos falando aqui, disposta na ordem alfabética, buscando identificar o real embasamento teático de si mesma. Então começa, autoproexologia, a vida prossegue em andamento com a programação existencial. E aí, ó, tem 10 perguntas aqui para a pessoa. Eu quero dizer para vocês que, por exemplo, no detalhismo, existe aqui laboratoriologia, o laboratório conscienciológico do omniquestionamento. Qual é esse laboratório? Tertuliano, tá certo? Agora, o patamar do omniquestionamento pessoal tem relação direta com os níveis pessoais de evolutividade, cosmoética, cosmovisão, autofocagem, autopriorização, autoproex e autolucidez. Qual emprego você dá aos omniquestionamentos? A consciência criativa em tais questionamentos? Você é consciência questionadora ou reprimida? Agora, tem 3 páginas e mais uma viúva, 55 logias e tem 5 máximos. Agora, você, se quiser, você pode começar ampliando a holotecologia, que faltam só 3. Tá certo? Agora, tem muita coisa nesse detalhismo aí que seria bom vocês verem. Matéria de questionamento. E são muito mais de 20 sessões. Agora eu já vou aproveitar que eu já tenho aqui 5 perguntas. O EM é amparador técnico? Olha, ele não é amparador coisa nenhuma. Ele agora já renasceu na Finlândia. Ele, então, é um colega da gente nessa dimensão. Agora, ele era uma pessoa que veio estudar. Até um certo ponto ele era um amparador, sim. Mas ele veio mais para estudar e trabalhar. Foi só mais ou menos meio século. Durante a TENEPS, podemos fazer a fixação mental do arco voltaico, liberar energias e fazer o EV para desassim com a consciência, como se estivesse usando os extremos cerebrais para cada momento ao mesmo tempo? Sem dúvida, tudo depende da sua vontade, da sua autoconfiança e, vamos dizer, da sua sinalética energética, para você ter um pouco mais de
entendimento e interação com o amparador. Agora, ó, a TENEPS é para isso. Não tem novidade nenhuma. Pode falar. O senhor contou com o máximo da frase enfática? Frase enfática não. Aí. Lá realmente tem 7. Então são 6 máximos. Como são geradas as consciências no extrafísico? Ora, elas não são geradas no extrafísico. O processo é o seguinte, é físico, extrafísico, é no cosmos. Então o negócio vem de todo lado. Agora, é através, por exemplo, começa a estudar a biologia, o que diz respeito ao vírus. Depois estude o protozoário e os germes. Outra coisa, quer ver como é que você faz uma consciência? Olha a sua boca. Ó. A hora que a gente faz isso, você está ajudando a evolução da opção de gente está começando aí. Isso tudo é o princípio consciencial. Vocês estão, não corresponde à nossa realidade para a realidade? É isso. Agora aqui, há possibilidade de evoluir sem passar por esse mundo ou corpo físico? Ao que nos consta até o momento, não. Já teve gente, por exemplo, que já fez um esforço danado para ver se comprava, inclusive o Jarbas, tentou comprar algum passe para não precisar de voltar aqui, mas falar, não tem jeito. Então, atualmente, ao que tudo indica, o negócio aqui tem que vir por aqui mesmo, não tem outra saída, entende? Porque o Jarbas mesmo já sabe que não deu certo. Hoje ele não recalcitra mais, nem reclama. Já abaixou a crista. Vocês resolvam. O problema é de vocês. Os Jarbas se entendem. Charata essas horas. Agora. Como não tem passo, tem que bater um bolão na intrafisicalidade. Gostaria de saber a condição do professor e seus 214 anos. Pronto, eu estou perdido. Quais foram as casuísticas retrocognitivas para essa condição lúcida? Isso aí é fácil. Foram os meus débitos maiores para com vocês. Se te explicar mais, eu vou fazer a pergunta e vou responder. Gostaria de saber a condição dos seus 214 anos. Foram as casuísticas retrocognitivas? Quais foram as casuísticas retrocognitivas para essa condição lúcida? Não é bem lúcida, né? É mais ou menos lúcida. Agora veja, resposta. Meus débitos maiores para com vocês todos. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma coisa? Você está entendendo? O problema todo é esse. Não, o processo todo assim, não, falando mais sério ainda. O processo todo é de assistência. Agora, assistência, para a gente, quem faz assistência é o primeiro a ser assistido. Então, o problema todo é esse. Eu precisava de assistência para enfrentar as coisas oportunamente. Agora, vocês podem fazer aquela pergunta cretina que outros já fizeram, né? Você sabia que você teria que mexer com o processo, isso que nós chamamos de conscienciologia? Aí eu digo para vocês, yes. Tá certo? O problema todo era esse. Então, alguma coisa, porque senão eu não teria, por exemplo, eu tenho prova disso. Minha infância, o processo de recuperação das coisas, o problema de vocês estarem aqui depois desse tempo todo, isso tudo mostra que tinha alguma coisa. Outra coisa, vocês não estão sozinhos, eu também não estou sozinho. Então aqui nós temos, eu tenho vocês, mas tem terceiros, que são os amparadores, essa coisa toda. Nós não estamos sozinhos. Então, a intercooperação disso, ela é muito complexa. Por isso que eu falei que esse verbete de hoje pega bem o processo do, entende? Nosso amigo que teve aí, que a gente deu o nome de Magister. Agora, explica o que você acha, dá para ela um microfone. Explica o que você acha do Magister, do jeito que ela está interpretando bem, mais ou menos, ela chegou perto da realidade dele. Não, que eu estava perguntando como é que o Magister nos ajuda, ou ajuda o grupo de uma maneira geral. E aí chegar à conclusão que ele cria holopensenes através do discernimento que ele tem para atrair consciências afins, para criar um sinergismo entre essas consciências a partir desse holopensene.
Porque eu queria saber como é que o veluciólogo ajuda as consciências. E então ele ajuda em grupo. Agora, e ele ajuda a partir do apensene. Grumos. Na física, na biologia, grumos. Você sabe o que é grumo? O problema aí é como se fosse um processo de grumos. Você sabe, por exemplo, quando vocês estão dando curso, que vocês fazem os grupos de estudo, aquela mesa lá fica não sei quantos, a outra fica lá. E ele faz isso. De cara, vem todo mundo, aquilo é espontâneo. Então depois aquilo vai sendo separado pelos grumos, que são os grupeiros, os grupúsculos de cada um. Agora outra coisa, qual é a instituição maior que nós criamos nos últimos anos? Ele veio para checar isso. Segmento. Você está entendendo, César? Eu não quis falar isso aqui desde o meio dia, que seria, né, seria muita coisa, sobrecarga, né, do processo. Mas agora nós estamos clareando um jeito. O problema é o seguinte, vamos só entender. Na holossomática, nós falamos em 4 veículos de manifestação. Soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma. Agora, o mentalsoma é o mais evoluído. Ele é o quê? Ele é o paracorpo do discernimento. Você está entendendo? Paracorpo do discernimento. É justamente o caso dele. Por exemplo, o transmentor, ele é especialista em evoluciologia, tá certo? Agora, esse nosso amigo aí, ele é especialista na questão do mentalsoma com discernimento. É tanto que eu vi, a última vez que eu vi ele aí, ele já estava com a IEC, que o IEC trabalha. Então, é um processo de cerebrologia, no caso, paracerebrologia, que é o discernimento. Professor, agora, por exemplo, ela estava me perguntando, mas como é que é? Ele convoca esse povo? Não, ele não convoca. Ele chega e acontece o imã, dá os grumos, ele chupa, ele imanta. Entendeu o que é? Ele é especialista nisso. Agora, imanta, nivelando por cima, quer dizer, o processo de discernimento, racionalidade, ponderação, a cosmoética, a priorologia, e visando a proex de todo mundo. No caso, a Max Proex. Então, por exemplo, o ideal seria que ele fizesse aí uma espécie de balcão de consulta para nossas Max Proex. Qualquer coisa, não resolvi isso aqui. Outro, como é que é? Nós queremos fazer uma requisição aí para tal. Seria ideal se tivesse uma repartição dele aí. Não é isso? Vocês estão entendendo, né? Valdo, mas isso tem a ver com aquela história das especialidades que o enumerador falou, não tem? Tem. Ele veio por causa disso também. Ué. São os grumos, né? O grumo é que faz o processo da especialidade. Professor Valdo. Maior. Sim. Aqui, Alzira, aqui do lado de cá. Também coincidiu, por exemplo, sexta passada começou um curso na Consus com todos os coordenadores do CAEC. E foram 12 conscientes cobaias lá. E teve um processo energético bem forte. Agora, o que eu pedi para ele, eu pedi uma coisa para ele. Adivinha o que eu pedi para ele? Vamos ver se vocês estão de acordo, se eu pedi corretamente o meu pedido. Eu pedi para ele um negócio. A última vez que eu encontrei com ele. Que ideia que vocês têm? O que eu pedi? Não, meus negócios, você sabe, são tudo em cima do lance. E tudo certinho. O que eu pedi? Ô, Mário, você tem uma ideia? Você tem uma ideia? Ô, César? Não, é normal, mas isso, gente, é o óbvio, mas não é isso. Eu quero saber aquilo, ó. Nada? Como é que é? Ô, João, você que é especialista em conscienciometria, a Flávia não está aí. Ô, Kátia, vamos ver você que é a minha chefa. Tem a ver com o processo de urbanização extrafísica. Sabe o que eu pedi para ele? Vê se tem lógica o que eu pedi. Eu pedi para ele para ajudar os epicons. Vocês. Entendeu? Ajudar. Como é que chama a entidade de vocês que você chama? Fala aí. Conselho de Epicons. Eu falei assim, ó, dá um jeito. Ajuda essa turma. Quer dizer, em linha menor é os coordenadores. Do ponto de vista de pôr o nó, o dedo no nó górdio, mais sério atualmente nós, são os epicons. O que você acha? Vocês acham que valeu a pena? Vocês acham que a minha escolha foi inteligente ou foi burra?
Que de outra vez eu posso fazer uma enquete antes para fazer a requisição. Vamos fazer uma solicitação a Brasília, né? O que é que vai ser? Mas olha, tem lógica? Ô César, o que você acha? É? E está bem dentro do que o senhor falou, né? Seja a atuação dele... Você sabe, a gente também, você não pode ter ou vamos dizer, sofrer qualquer vexame e constrangimento numa coisa dessa. Tem que ficar mais ou menos dentro do nível daquilo que ele pensa, né? A gente não consegue tudo, mas um pouquinho pelo menos. Agora, os EPICONs. É um ponto nevrálgico nosso aqui atualmente. Ninguém fala nisso, mas é. Quando... Tá certo? É nevrálgico por quê? Porque tem que evoluir. Isso vai aumentar o número, o contingente. É um grumo. Você entendeu agora? É por isso que eu estava fazendo Você entendeu o que é que eu estou mesmo. falando de grupelho? E tudo que o senhor mencionou, do holopensene dele como uma esfera de imantação no tocante ao Conselho dos EPICONs para mantê-los imantados e com um veio comum de... Eles mesmos descobriram o Conselho dos EPICONs, é coisa deles, aí, é dentre eles. E isso é que é o correto, está tudo certo. Mas agora, isso tem que aperfeiçoar a qualificação, melhorar o nível. Vocês não acham que isso tem lógica? Sim. Tem? Ô, Ivan, como é que é? Mas fala, ô Alex, você quer falar alguma coisa? Chegou primeiro, obrigado. Eu estava pedindo. Valdo, de que forma, por exemplo, a questão de formar mais EPICONs, parte depende do conselho de estar trabalhando de forma mais integrada. Vocês têm que ver quais são as faltas gritantes pessoas. disso. Igual eu com a CP2. A hora que eu cheguei lá e bati na mesa. Coloca só gente que tem internet para cuidar disso. Aí todo mundo, ninguém pensou. Agora já tem. Vocês têm que estudar o que é que ninguém pensou até agora. Para levedar a massa. Que é o processo da massa crítica e o juízo de valor. Tem que colocar o juízo de valor nisso, viu, Mário? A situação toda, vocês têm que estudar isso lá. E ver o que é que está faltando. Onde é que o carro pega? E ver como é que vocês melhoram isso. Lá no caso, por exemplo, da CP2, a turma já veio me falar que andou melhorando tudo. Agora, eu coloquei o dedo na ferida, onde dói, nó agora. Vocês têm que ver entre vocês. Outra coisa, tem que resolver vocês para depois fazer EPICONs. Isso aí, um dia desse, alguém me perguntou, eu falei isso lá embaixo. Sim. Talvez essa é uma primeira medida. Não criar mais EPICON nenhum. Primeiro, resolva os que tem. Ótimo. Enquanto tiver problema maior, não pode ter outras coisas, senão aumenta o problema com novas pessoas. Como é que fica? Uma outra coisa. A minha esperança é que nós vamos, dentro da Cognops, aperfeiçoar cada vez mais a reuniologia, quer dizer, a ciência da reunião. E tem que começar pelo Conselho dos EPICONs. Vocês veem lógica nisso aí? Tem lógica? Então, a primeira coisa, vocês precisam estudar como é que são. Como é que as reuniões são produtivas teaticamente. Quer dizer, teóricas e práticas. Agora, ó, tudo é questão de homem-questionamento. Você já notou? Eu questionei vocês para saber se eu estava certo ou não. Agora, vocês estão de acordo, de modo geral, o que é que eu fiz, está certo? Pensa bem, se você tivesse perante ele, você tem direito a fazer um pedido. Você vai pedir o quê? Eu acho que está de acordo. Agora, é bem diferente daquela nossa amiga lá da mãe Candoca, vovó Candoca, a hora que eu vou lá para assistir a médium, que estava recebendo a vovó Candoca, ela viu para mim assim, o senhor chegou aqui, tem que pedir alguma coisa. Mas não é isso, eu queria fazer um negócio. Queria que eu pedisse para ela poder pedir para mim para fazer alguma coisa lá. Foi o que aconteceu. E outra coisa, tem que pedir para alguém. Agora, a hora que pediu, ela fez o ponto riscado e me deu. Entendeu? Esse aí é bem diferente disso. Ele não precisa me pedir nada. Então, a gente está sempre por baixo, né? Você está entendendo? Professor, muito diferente. Na hora que veio a ideia do Conselho de EPICONs, mas eu pensei assim, mas será que isso não é um negócio muito específico e tal? E acabei não falando. Pois é, mas o específico é que é o mais avançadinho. Val, No caso aí. mas então nesse caso aí, trazendo aquela pergunta que eu estava fazendo, eles vão ajudar o Conselho de EPICONs, eles vão fazer o quê? Eles vão melhorar o holopensene desse grupo? Ele vai Aí potencializar? agora, como eu não sei.
Mas agora, eu acho que um dos pontos que ele vai consertar, como é que a gente melhora o psicossoma? Não é através do mental soma? É por aí. A ideia é que vai levedar o processo da emoção, da sensação, do instinto, do sentimento. E outra coisa, o que é que eu estava falando para você? As energias do mental soma são superiores à do psicossoma, mesmo quando o psicossoma é o máximo. O processo de, vamos dizer, manifestação e maturação daquele desenvolvimento é superior ali. E é isso que ele é capaz. Então, o que eu acho é o seguinte, a turma do Conselho deve sintonizar, ou ver a frequência dele e entrar na onda. Isso aí vai dar inspiração para vocês. Lembre-se, ele é magíster, é um professor. Ajuda. Agora, tem outra aqui, uma outra pergunta, uma última. Sou judeu, moro em São Paulo e acho que tem projeções lúcidas, mas ainda não são de assistência, o que tem me incomodado. São certas imagens que são chapadas diretamente na mente enquanto eu estou pensando um assunto qualquer. Aparecem essas pessoas e a maioria das vezes me parece pela roupa do século XIX. Tento mudar o pensamento, mas insistem em continuar, se sobrepondo ao que eu quero. Elas mudam de posição, se movimentam, ficam cada vez mais perto de mim. O que o senhor acha que é isso? Será que essas pessoas querem algo de mim? Olha, primeira coisa, você está aí com a turma de judeus do passado. O processo judaico tem mais de 5 milênios. E essa turma é muito fechada e corporativista. Eles, se você está querendo mudar, precisa saber, você está fazendo projeção lúcida. Até que ponto você conhece o cabalismo? Precisa ver o processo do cabalismo para ver como é que você se encaixa aí dentro. E saber outra coisa também. Ver qual é o tipo de assistência que você faz para não ir contra ao problema da TACOM, que os judeus são doutores no assunto. Entende? Ver o problema do esclarecimento e levar pela lógica. E outra coisa, abençoar todo mundo. Você não pode pensar para essas consciências nada que seja a pena de talião. Tem que ser tudo favorável a eles. Abençoa todo mundo que você quer melhorar. E mostre o máximo de discernimento, de lógica dentro do assunto. Se você racionalizar o problema, você afasta as consciências. Agora, o que elas querem, possivelmente, é segurar o soldado que quer sair da trincheira. Eu estou falando bem claro, porque eu conheço até um monte de amigos judeus. Alguns conseguem se liberar da situação, trabalhando na assistência aos que ficam. É o que você tem que fazer. Com o tempo, a sua assistência tem que ser a corporação judaica, seja o que for. Você, está difícil você me responder, não precisa me responder. Mas você participa de alguma associação judaica? Primeira coisa é isso. Precisa ver como é que é. Seja o que for que você está fazendo, procure ajudar essa associação. Que com isso, você conquista as graças do processo e pode se liberar melhor. Agora, se você conhecer bem o cabalismo, isso também te ajuda. E vai melhorar a sua sinalética, energética, parapsíquica. Agora, qualquer coisa, dá um pulo aqui que eu te falo mais da boca para o ouvido. Igual que eu já tenho muitos amigos aí com tudo isso. No futuro próximo, é possível dizer que a máquina de indução de experiência fora do corpo antecederá o atributo da projetabilidade desenvolvido, da mesma forma que o telefone antecede a telepatia desenvolvida? Não. Isso tudo já está acontecendo. Só ainda não pescou isso quem não tem experiência ainda do assunto, mas isso tudo é antes. O processo não é só projetabilidade lúcida, não. É a parapercepciologia de modo geral. Lembre-se do meu caso. Eu, aos 3 anos, já comecei a ter retrocognições do período intermissivo com lógica baseada nos fatos e parafatos. E de uma maneira assim, de barba, cabelo e bigode, para lidar com o assunto.
Aos 9 anos, eu consegui comprovar que eu estava fora do corpo com várias pessoas que estavam ali. Pelo menos 4 pessoas viram isso com calma. Então, como é que fica? Então, o processo não é só projetabilidade. Aí entra a retrocognição, a clarividência e, lá no fim, uma coisa muito séria, que é a pangrafia, que nós não podemos esquecer disso. A pangrafia. Que a pessoa vai desenvolvendo tudo isso, chega na pangrafia. Por exemplo, esse nosso amigo, que estava perguntando aí sobre o processo dele, que ele que é judeu, uma coisa muito séria é o seguinte: se levar tudo para o mental soma, porque os judeus são muito inteligentes, é um nível de etnia super inteligente. Então, por aí é mais fácil fazer o acesso. Agora, tem que ter muita lógica, como eu falei, muita racionalidade. Agora, gente, eu queria só abrir um pequeno parênteses e fazer que tem aqui um meu amigo, o Paulinho Figueiredo, que é de Portugal. Levanta aí para esse povo te ver, que tem muita gente que não te conhece. Ó, esse aí, ó, nos ajudou aqui no CEEC e ajudou a IAC e outras coisas mais, está ajudando até hoje. E ele veio aqui que já fazia uma temporada. Quantos anos faz a última vez que você esteve aqui? Mais ou menos 4 anos, foi isso? Então ele está aí até amanhã. Você já se encontrou com o César, que eu falei? Ah, então você já trocaram figurinha? Então tá. Nós já falamos. Tá. Eu mostrei para ele, César, o tertuliário em construção. Agora eu queria que você mostrasse o discernimento. Depois seria bom ele te pegar e levar lá para você ver o Nós já discernimento. combinamos e a diferença em 4 anos está muito, muito bom, é muito agradável. Ele conhece isso tudo aqui desde o início, que é meu chapa aí de muito tempo. Inacreditável, pronto, é uma coisa, né? Mesmo até comparando com, pronto, isto é uma coisa já... Agora vamos dar umas palmadas para ele, que ele merece. Ele é companheiro nosso aqui do CEEC da primeira hora, com opção de coisa, altos e baixos, de tudo quanto é jeito. Muito obrigado. Mas agora ele está firmando a vida dele, com as coisas todas. Agora, ele é do seu nível, tá? Ele é do seu nível, em matéria, eu estou falando socialmente. Só deixa-me envergonhado. Não, eu sei, não vou falar nada a seu respeito, só isso. Só falar com você, ele é do seu nível, tá? Não expliquei nada, senão eu vou falar outras coisas aqui. Não é positivo. Muito obrigado e pronto, é um prazer estar convosco todos, é mesmo, espero não vos desapontar. Agora, ele é um português do Porto, de alto nível, isto aqui. O Sr. Valdo é muito generoso. Não, professor, só queria fazer um questionamento à colocação aí do colega teletertuliano, se a telepatia veio antes do telefone, né? Bem, não, sempre existiu. Mas agora o processo nosso não é ver bem o antes e depois, é ver o parapsiquismo de modo geral. E a hora que você renasce aqui, com o curso intermissivo. Ele também tem que pensar nisso. Como é que foi o curso intermissivo dele? Ele que perguntou. O que é que já aconteceu com você? Por exemplo, quais são os primeiros sinais, sintomas, sensações, eventos e condições que aconteceram com você? Isso é que a gente teria que perguntar para ele. Vivências parapsíquicas e ideias inatas, né? Tudo. Para ver como é que foi. Entendeu? Que é a base de tudo. Por isso que eu falei meu caso, né? Que eu sou a cobaia aqui dessa história. Agora, vocês sabem, parapsiquismo tem preço. Tem preço para você alcançar e depois tem preço para você usar. Se você começar a expor tudo que você tem em matéria de parapsiquismo, pode criar mais problema para você do que você está pensando. Então nós temos que abrir o olho nisso tudo, antes, durante e depois. Tá certo? Valdo, eu queria saber assim, o bom questionamento ele exige, de certa forma, ser incisivo, ser um pouco agressivo, até para quebrar as barreiras de preconceito nossas mesmas. Lógico. Como fazer isso de forma fraterna? E ao mesmo tempo não A fraterna causar é impacto? você ir até a irreverência e não chegar na ironia. E usar até a cosmoética destrutiva para aquilo que seja muito enraizado. Então a cosmoética destrutiva é que a gente tem que entender. Agora isso pode ser usado dentro da impacto-terapia. Né? Então impacto-terapia, cosmoética destrutiva e irreverência são limites que nós temos que seguir. Não tem outro jeito dentro do nosso processo, não. Agora, eu mesmo fico pedindo aqui a vários meus amigos, desde lá do Rio, já era assim há muitos anos, para ver se eu estou transcendendo o limite em qualquer coisa. Isso que eu ia perguntar. Uma vez, vocês sabem, eu fiquei uma manhã inteira
respondendo o omniquestionamento de quem quisesse sobre as questões do Instituto. Eu mesmo respondendo todo mundo. Todo mundo sabe disso. Nós enchemos uma sala lá, uma manhã inteira, eles quase me colocaram em pedacinho, com micrófono, tudo quanto era pergunta. E eu até que saí bem no fim. Pinga fogo, ninguém, né, Valdo? ninguém saiu em maca, nem nada, de maca lá ou de ambulância. Mas só para ver o processo do omniquestionamento. A hiperacuidade de saber o limite dessa destruição. Outra coisa, isso aí que eu falei é aquilo seu. Agora vamos ver da pessoa com quem você está conversando. Isso, é. Primeira coisa é o seguinte, você vê o limite dela, se ela já chegou no limite ou se ela está em andamento para chegar nesse limite. Aí você vê pelas reações. Você não pode chegar num ponto que, em vez de você ajudar a pessoa, você desanima ela, se desencoraja. Aí não dá certo. Então, se a pessoa chegou no limite, acabou. Não adianta você forçar mais a barra. Ela está no limite dela. Mesmo entre nós aqui, ó, cada um de vocês tem um limite. Vocês não ficam pensando que todo mundo está no limite máximo, que não está. E você sabe, às vezes um pedacinho assim já dá uma diferença enorme em matéria de limite. É a questão que você falou da monja, né, da aproximação. Né? E tem que ver isso, como é que é. Por exemplo, uma das coisas que o povo tinha mais dificuldade para estabelecer o limite é a hora que eu falei assim, as ideias são superiores à consciência, do ponto de vista geral. O povo não entendia isso de modo algum, devido ao problema do universalismo, da cosmoética, da onofilosofia, como eu chamo aqui. Hoje isso já está superado, a turma já está entendendo. Então, por exemplo, uma pessoa aí, ela acha que é o tal, mas ela ainda tem uma conotação egocêntrica muito grande como adulto. A ideia nossa da Conscienciologia tem que ser reconhecida que é superior a ela. Já ultrapassou isso aí. Essa pessoa tem dificuldade. Então, esse é o limite. Se ela chegar nesse limite, é bobagem você estar insistindo no resto. Você está perdendo seu tempo falando para os porcos ou para o deserto, atirando pedras aos porcos. Isso não resolve. Então, na questão da pessoa é isso. Agora, outra coisa. O modo de você expor o seu posicionamento ou a sua opinião, nunca tentar persuadir a pessoa. Procure informar aquilo. Se ela quiser, ela pega. Se não quiser, ela esquece. Mas não procure persuadir. Nada de convencimento. Nada de fazer lavagem cerebral dos outros ou vir com a dogmática. O problema não é esse. Então, o caso todo nosso é ver da nossa parte e ver da pessoa que está lá. Agora, por exemplo, uma coisa mais séria nesse intercâmbio é a pessoa falar a linguagem do assistido. Colocalismo. Essa linguagem do assistido, você sabe, com a criança de um jeito, com o psicólogo de outro jeito, com o fazendeiro de outro jeito, com o pesquisador da materiologia de outro modo. Aí vai o chapeuzinho, você tem que estar tirando o boné e colocando o boné todo dia, toda hora, cada vez. Esse é o caminho. Vê se tem lógica. De modo geral, a base é essa. Valdo, aqui dentro da questão do omniquestionamento, em função da definição, a tematologia não deveria ser homeostático? Por quê? Você coloca a partir dos princípios da cosmoética, não, a pessoa ela da vem fazer um evoluciologia. questionamento em cima da gente, até melhor do que o nosso. Mas a intenção é negativa. Mas então não está cosmoético. Pois é, mas veja, aqui é neutro. Não, mas é por isso que eu estou perguntando. Se é a partir de princípios da cosmoética, da evoluciologia... Não, mas você ainda não entendeu. A tematologia é uma coisa, a definologia é outra, o processo da exemplologia é outra. A turma custa entender isso. Olha uma porção de verbete para você entender o que a gente quer dizer com isso. Agora, o melhor é ver no verbete. O verbete, que o título dele é verbete. Olha lá o que está falando cada coisa dessa, você vai começar a entender. Agora aqui, ô Rosa, você que está trabalhando com isso e está mais avançadinha no estudo da estrutura de verbete. O neutro aqui não é o mais adequado? Não é, ô Mário? Seu, Adriano? É o neutro. Agora, eu tenho que colocar e exaltar na definição aquilo que a gente desejaria que fosse. Não, som de consumo, você está entendendo? O processo da aspiração que a gente tem, o que seria o ideal? Não, eu entendo que por
questões, o questionamento em princípio ele é neutro. O Sei, mas o questionamento. problema é que omniquestionamento tem duas coisas. Ontem mesmo eu expliquei aqui o problema da Branca de Neve, que lá foi eu que inventei para clarear o processo disso aqui. E no caso ali é uma canga que a mãe faz sobre o filho, mas com toda edulcoração. Não é assim, Roberto? Com edulcoração. Você viu o que é que eu perguntei ontem? Não, ontem eu não. Não, eu perguntei o seguinte: quantos anões acompanham a Branca de Neve? Isso é a mãe que está perguntando para a criança. Agora, em vez da interrogação, eu coloquei um 7 com um ponto embaixo. Eu acho que melhor do que isso, para expor o problema, não tem, né? Todo mundo entendeu, ninguém nem falou nada, todo mundo entendeu. Fiquei quieto, entendeu? Então, ela responde. Aquele negócio de medicina que a gente não pode fazer. Você perguntar e responder ao mesmo tempo, não dá. Que é o processo da indução. Então, aqui na indução, no omniquestionamento não pode ter indução. Então, quando tem um omniquestionamento de lá para cá, vai ter uma resposta daqui para lá, logo em seguida o omniquestionamento vai continuar de lá para cá. Então, veja, essa pessoa ela pode fazer, às vezes, um omniquestionamento até mais inteligente que aquilo que a gente pensaria em fazer. Mas a intenção dela é negativa. Então, tudo vai por água abaixo, não adianta nada. Outra coisa, tem um omniquestionamento nosso para os outros e tem outras pessoas para conosco. A coisa é por tabelinha. Só volto, só uma pergunta, se fosse possível, que é o seguinte. Como evitar o juízo? O juízo, quando se dá, o juízo de valor. Não, o juízo de valor todo mundo tem que fazer. Não pode ser aquele negócio que usa lá em Portugal, que uma vez eu te falei. Que chegava aqui, você olhava e falava assim, aqui ainda tem um grupo que manipula muitas pessoas, eu não gosto disso. Você lembra? A primeira vez que você chegou, você viu isso. Sim. Pois é, hoje não tem nada disso, a gente está superando. Então eu falei assim, não adianta ir pelo juiz de valor assim. Ou senão você, a hora que tinha os negócios americanos, e alguns dos nossos amigos lá em Lisboa, que quando eu estava começando a fazer os amoreiros, lá o shopping, eu falei assim, isso vai ser um sucesso, todo mundo vem contra mim, o negócio está na... Eu falei assim, na próxima viagem que eu aparecer aqui, no sábado aqui vai estar assim. Foi para hoje. E eu fui o negócio... Não, na outra viagem, do jeito que eu falei, está tudo cheio no sábado. E outra coisa, hoje já tem muito mais shopping center por todo lado lá. De modo que o processo é esse, o juiz de valor não pode ter aquilo que nós chamamos de apriorismose, que é uma condição cronicificada de ideia que a pessoa tem, monoideísmo, ideia fixa. Ela já tem, ela já faz tudo, ela procura, ela questiona, mas tudo ela não quer sair daquilo. Ela só quer que todo mundo comprove, ou aprove, ou qualifique, ou esteja de acordo com ela. Mas ela não quer fazer a renovação. Então o juiz de valor é um perigo nisso. Tem que ter o juiz de valor, mas cosmoético, um abertismo consciencial, você está entendendo? Nem Europa, nem Estados Unidos. Você está entendendo? É isso aí que eu X. Agora, na Europa era assim. Mas não é mal ter juízo de valor, então. Professor. Hoje já mudou por causa da União Europeia. Você sabe que as coisas todas mudaram. Eu tinha falado, isso aqui tudo vai mudar. Não vai ficar assim. Também a hora que chega a Alemanha, dá aquele negócio a fundo perdido para renovar a cidade do Porto do jeito que foi, calou a boca de todo mundo. Enfim, os portugueses foram comprados pela Alemanha para ajudar a Europa toda. A Europa toda, mas o Portugal foi mais. Portugal parece a Espanha, uma boa parte. A Espanha também recebeu muita coisa a fundo perdido. Mas agora Portugal e Espanha parece que foi recebeu mais. A Alemanha ajudou mais. E a fundo perdido, quer dizer, bacia das almas, de pai para filho. Aquilo é o máximo. Agora, tudo é por causa da consciência dos alemães. Não, o processo, a consciência é pesada. Tinha que ajudar os outros. Então você vê, depois que passa assim, a gente vê a coisa toda até de nações. Você pode fazer avaliação cosmoética da situação. Agora, Portugal hoje está noutra, está fazendo força. O nível é melhor, a situação melhorou muito. O Porto é outra cidade. Você sabe que Belo Horizonte é igual ao Porto atualmente, né? É construção por tudo quanto é lado. Estão mudando a cidade toda. Agora, lá há muitos anos, acho que foi na década de 40,
eles fizeram a cidade como a mais nova, a mais avançada, tudo planejado. E em torno dela fizeram a Avenida do Contorno. Para não falar, mas é quase o tamanho do nosso bairro. Tudo cresceu proporcionalmente. Você entendeu? Então hoje está tudo. E outra coisa, tem muita montanha lá, tem muito sobe e desce, entende como é que é? É um problemão. O Porto tinha o processo do Porto. Agora, Belo Horizonte tem o problema da montanha, né? Os aclives. Tem cada coisa lá que o negócio é assim, ó. O grau não é fácil daqueles aclives. Você vai... Coitado, eu falei assim, coitado dos freios, dos carros. O cara tem que dirigir muito bem. Realmente, Belo Horizonte tem bons motoristas, para aguentar aquilo lá, não tem jeito. É pior do que Uberaba em certas áreas. E olha que Uberaba tem até o Morro da Onça. Tem morro lá em Uberaba que a pessoa não podia subir, só desce. E se não tiver cuidado, desce depressa demais. Mas, Álvaro, você pode falar. Professor Valdo, aqui na fatologia, na 7ª linha, tem o ato de abrir espaços evolutivos seguindo vestígios racionais. O ato de abrir espaços evolutivos seguindo vestígios racionais. Sim, o que você quer? Queria que o senhor explicasse melhor isso. O que é que nós fazemos, por exemplo, nas nossas perguntas? É justamente isso que a gente faz. Você está procurando ampliar aquela sua ideia, mas já seguindo tudo aquilo que você sabe. Porque ninguém se baseia em qualquer pesquisa de uma coisa que seja totalmente nova para ele. Sempre tem que ser baseado naquele dicionário cerebral que ele traz na cabeça. Dicionário cerebral de sinônimos, de antônimos, de analógico, entende? De 10 afins ou ideias diferentes. Mas o processo todo é esse. Então, são os vestígios racionais. Abrir o espaço evolutivo seguindo os vestígios racionais. Os primeiros vestígios racionais que tem são os dicionários cerebrais da pessoa. E dos outros que estão vindo a ela. É aquilo que eu falei, ó. Você tem que falar, que está falando com o Jarbas ali. Cada pessoa você tem que falar na linguagem dele. O cara da informática procura colocar os termos ou fazer metáforas dentro da informática. É da engenharia, fala sobre engenharia. É da agricultura, fala sobre o processo da terra, entende? Das frutas, flores, árvores, primavera agora. Agora, por exemplo, é a melhor época para você conversar com gente da natureza. A ecologia, que nós estamos entrando na primavera. Então tem tudo. Isso aqui, mais? Isso aqui não teria nenhuma relação com o processo, por exemplo, de retrocognição ou de... Tem sempre retrocognição nisso tudo. A hora que eu falo dicionário cerebral, o que você quer? Os dicionários cerebrais, as pessoas têm que colocar na cabeça que isso, aparentemente, foi criado nesse corpo que você está aí. Mas não é. Se você não embasou isso em vidas anteriores para fazer uma recepção da linguagem, não adianta nada. É tanto que hoje ele sabe que a linguagem é um processo animal que tem uma conotação milenar dentro de uma opção de coisa. Nós chamamos isso, até um certo ponto, que é a paragenética também que está nisso. Entende? Se você for estudar o Noam Chomsky, ele fala nessas coisas todas, que é o processo da linguagem, da comunicação. Então, nós temos que pensar nos nossos dicionários cerebrais sobre isso. Por exemplo, até para enfrentar esses conhecimentos e dados aí do Magister, tem que olhar cada dicionário cerebral nosso. Qual o nível nosso? O que é que eu falo? Que você quer melhorar a sua situação? Qual é? Então a saída. Leitura, 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 leitura. Entendeu? Estudar. E anotar, registrar, registrar, registrar. Agora eu gosto de falar também laptop, 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 laptop. Aí o cara falou, aí vem aquela senhora e fala, mas o desktop não é melhor, não é maior na casa da gente? Sim, mas não dá para carregar a mesa com laptop, com desktop, com as coisas todas. Tem que ser o laptop. E outra coisa, nada de laptop pequenininho, não. Pelo menos um de gente. Não pode ser de criança, de brincar de cozinhadinho, não. Esse ser assim, aqui. Não, esse ainda aguenta, esse ainda vai. Né? Não, e ela ainda está perdoada por causa do dedo dela lá. Está perdoada, ela passou nesse teste. Passou bem.
Agora, aí, ó, foi a colega lá que exigiu isso dela, a Mônica. Então ela é obrigada a fazer. Agora, veja, ela devia estar apontando o dedo para alguma coisa, né? Você sabe que a gente, quando se aponta assim, ó, você está escondendo aquilo. Você tem 3 contra você. Ó, aqui, ó. É um lá, tem 3 contra você. Isso é a pior coisa que tem. A casa é feita. É 3-1, no mínimo. Então precisa de abrir o olho nesse negócio aí. Outra coisa, o dedo dela lá é o tal que está contra ela, lá, o médio. É o médio. Presta atenção. Ó, ó. Eu não sei o que a Juliana fez. Depois você interpreta isso aí para mim. Dá uma estudada nela. E está tudo em casa. Olha aqui. Essa forma de assistência que o magista realiza, atraindo várias consciências afins para um holopensene que ele estabeleceu, pode ser chamada de catarse evolutiva? Sim, é um tipo de catarse evolutiva, né? Mas agora eu pergunto, qual é a assistência que não é catarse evolutiva? A TENEPS não é isso? Tá certo? Tudo é catarse evolutiva, até um certo ponto. Mas tem razão aí, a nossa amiga. Você falou que é prioritário, que o prioritário é a qualificação dos EPICONs. Podemos, na CONS, pensar num curso com 5 cobaia do conscienciograma para os EPICONs da CCCI? Vale a pena? Assim, te vira. Agora, vamos ver como é que você lança a paz disso aí. Olha, eu vou te dar uma dica. Vai com a pomba branca na mão. Ou, se você quiser, lírio branco, daquele grandão, um buquê enorme da paz. Não é isso? Antes de mais nada, é isso. Não é isso? Você sabe quem está perguntando, né? Lógico. Ela está de olho, né? E de ouvido. Você ressaltou que todo mundo tem um limite. Como a gente pode melhorar nosso limite eficientemente? Olha, o nosso amigo não está aqui hoje. Será que ele está resfriado? É um dos nossos aqui. O caso todo é o seguinte. Melhorar o nosso limite eficientemente é ver, em primeiro lugar, detectar aquilo da conscienciometria, que são os trafários. Depois ver os trafórios que pode combater isso aí. Agora, é com isso que a gente extrapola os limites, as raias, as fronteiras, né? As limitações da pessoa. Agora, tem que ver primeiro trafar e trafó. E ver como é que nós combatemos isso. Cada um tem um método, tem um jeito, tem tendência. Precisa de ver. A área, por exemplo, de interesse mental somático, às vezes ajuda muito, né? Outra coisa, é só olhar que essa mesma pessoa que está perguntando já melhorou muito os limites dela. E a mesma coisa aqui, é só observar alguns das cobaias que nós temos aqui, né, para ver. Tem gente que melhorou da água para o vinho. Agora, ó, qualquer coisa, não vem me perguntar não, pergunte para o Moacir. O Moacir vai poder dar uma opção de indicações sobre isso. Agora, ó, um por um que tem que perguntar para ele falar tudo na boca para o ouvido. Que ele tem acompanhado as coisas, já viu muita coisa por aí. Ele pode dizer uma opção de encaminhamento certo. Agora, antes de mais nada, acolhimento, esclarecimento, encaminhamento, tá certo? Tudo é um processo de mento, queixo. Quer dizer, mento e queixo, soco no queixo, tá certo? Esses 3 têm mento, tem o queixo. Então a gente podia falar, acolhe queixo, esclarece queixo e encaminha queixo. Vocês estão entendendo? Porque tudo é mento. Mento é queixo. Soco no queixo, soco na cara. Está bem claro? Eu estou usando as técnicas do Jarbas hoje. Como ele está presente, ele sabe, ele deixa. Ele deixa. Agora, o que mais que ficou mal parado sobre o homem questionamento? Pessoal, vamos em frente. À sua esquerda aqui. A minha pergunta é sobre um debate que aconteceu hoje de manhã aqui no curso do SEC, Unescom, né, imersão na escrita. Então surgiu uma questão que é o limite desse universalismo que o pesquisador tem que ter na obra dele, porque ele vai pesquisar o assunto de outros autores, de outros temas, para fazer correlações com o tema dele, né? E
também a questão da vivência pessoal, que na teoriologia aqui desse verbete só coloca a vivência pessoal acima da teoria. Então, como que fica essa questão do equilíbrio entre eu vou priorizar a minha experiência pessoal, mas ao mesmo tempo eu não posso ficar com essa monovisão, eu tenho que partir para a cosmovisão. E aí dentro da fatologia eu vi um termo aqui, na quarta linha de baixo para cima, que é o universalismo pragmático, que foi essa ideia que me veio, seja pragmático. Seja pragmático, Para você conseguir terminar o seu curso. Mas agora veja, para você chegar nesse pragmatismo, tem que seguir aquelas coisas do Schopenhauer sem exagero. Schopenhauer era favorável para esquecer a leitura e só a pessoa pensar por si. Isso é excessivo, não pode ser assim. O ideal é você incrementar a leitura, mas ter mais recolhimento íntimo e mais reflexão. Mais do que a leitura que você faz. Se você conseguir colocar a reflexão acima da leitura, com todos os registros de laptop e essas comunicações que nós temos, você está no ideal atual. Isso ultrapassa o Schopenhauer, ultrapassa todos esses filósofos mais aí. Inclusive o cara lá da França, que não é da França, é da Alemanha, mas que o povo gosta de chamar o Adorno, que é o Adorno. Você está entendendo? Também vale a pena. Porque esse era brabo, né? Um cara ele quase não tinha bofe, eles falavam. O cara não tinha bofe, que era brabo. É igual o Schopenhauer. Agora, esses caras todos, filósofos, tem uma porção desses que são pessimistas, porque eles começaram a ver a realidade da vida, né? Se a pessoa começar a ver a realidade, se ela não é da área da saúde, ela fica aturdida mesmo, acaba ficando pessimista. Você está entendendo? Porque não sabe fazer assistência ainda. Você nota direitinho, Schopenhauer, esse Adorno, esse povo. Tinha que ter chegado a pessoa lá e falar, companheiro, vamos assistir os outros. Eu sei que a sua intenção é essa, mas o approach, a abordagem, não é o ideal ainda. Vamos ver. O que adianta o cara estar tentando esclarecer todo mundo e sendo pessimista? Carne de pescoço. Agora, o Adorno é considerado talvez o maior dele, né, do século passado. E tem gente que acha que ele foi o maior como filósofo, somente em meados do século XIX, foi o maior. 19 não, século XX. Foi o maior. Não, ele até que não era tão teoricão. A análise que ele fez, por exemplo, do nazismo, com as coisas todas, foi um negócio absurdo. O processo dele da educação, por exemplo, é o máximo. O cara é uma cabeça. Estou dando um exemplo aqui, que eu já falei nele um dia desse, como me perguntaram, eu estou clareando mais o que é que eu acho. Mas então, isso aí é importante ponderar. Entende? O modo de ser, a situação. Professor, aqui no detalhismo, você fala sobre a ciclologia, e aí você comenta, né, o ciclo evolutivo da maturidade consciencial. Consciencial ao homem de questionamento. E você pode aprofundar um pouco sobre isso? Posso. O Hugo observa bem. Um rapaz, ou um técnico em arte, por exemplo, companheiro aí da Ivanilda, estuda a quadrinhologia, que é a chamada arte sequencial. O autoquestionamento dele seria primário, rodando ou não. Por quê? Porque ele está na base do croquis e do desenho. Tudo ele está na base de um preâmbulo. Ele está na base de uma coisa que está começando. Não, a emoção, cada arte. Mas o processo que eu quero dizer é o problema do principiante. Ele é um noviço. Por quê? Ele ainda está na planta baixa de situação. Na hora que desenha, na hora que faz o processo. O problema é a construção daquela planta. Aquilo depois foi feito. É o tertuliário. Entende? Uma coisa é você ter a planta baixa de situação do tertuliário. Outra coisa é ver a construção que está pronta. Então, o problema aí sério é esse. O ciclo começa pelo croquis, a planta baixa de situação. Agora, depois, o questionamento, então, ali, ele ainda é um pouco primário, elementar, rudimentar, está engatinhante, está começando a engatinhar para ficar em pé, para sair bem. Agora, chega num ponto que vai chegar, por exemplo, na questão da filosofia, o próprio Adorno, que nós estamos falando, o Schopenhauer. Já as perguntas já são mais transcendentes, mais abarcantes, já pega a humanidade dentro de um campo de cosmovisão.
que a pessoa do quadrinho, ela tenta, mas nem sempre coloca. O quadrinho é sempre coarctante. Ele sempre está limitado, é um quadrinho. E a mensagem, ela é pictográfica, entende? Agora, professor, figurativa. Você comentou uma vez que você entra num ambiente como esse e em pouco tempo você já identifica diversas coisas erradas, né? E isso é um livro de detalhismo devido a esse ciclo de... Por isso que eu fiz essa divisão aí, ó. Cada verbete desse tem 6 divisões. Essa aqui, ó, a terceira, é o detalhismo. Porque nós não devemos ser perfeccionistas. Senão você vira um monk. O monk é o cara do toque, é o perfeccionismo. Sim. Você está entendendo? Nós temos que ser detalhistas, sem sofrer. Entende? Senão qualquer coisa você está arrumando as coisas, está ajeitando, está tudo danado, tirando cisquinho daqui. O cara não faz outra coisa. Agora nesse ciclo, você teria um norte assim para acelerar esse ciclo? Teria. É o que nós falamos, tudo que nós falamos aqui é baseado nisso. Mas levar tudo para o mental soma, tudo pelo mental levar soma. tudo para o PEN do Pensene, levar tudo para a cosmoética, levar tudo, no nosso caso aqui, para a Max Proex, que é grupal. Para assistência também. Outra coisa, na assistência, pegar aquela tramitação, o problema do EV, arco voltaico, assimilação, desassimilação, TENEPS, e por aí vai. Nós estamos mexendo com isso o tempo todo aqui, é para seguir esse ciclo, para a pessoa se sentir bem lá no fim. Eu desejaria que todo mundo aqui chegasse na terceira idade numa boa. Você está entendendo? Satisfeito com aquilo que está fazendo até o momento. Mas não se sentindo realizado. Se o cara chegar na terceira idade, do jeito que eu tenho visto algumas pessoas aí, às vezes quando eu encontro, que não são daqui, e que se sente que são realizadas, que já cumpriram a PROEX, isso é um perigo. E outra coisa, às vezes estão cheios de vida. Aí eu pergunto, o que você vai fazer? Não, eu vou lá na Aquamania. A Aquamania só vai abrir em outubro, eu quero dizer para vocês. Está fechado lá agora. Quer dizer, isso aconteceu antes. Você sabe o que é a Aquamania, né? É um bom lugar aqui, né? A Aquamania. É bacana, mas só está aberto em outubro. Está fechado. Estou avisando. Tá certo? O que você queria? Professor, na quarta linha, a anti-ROPEX. Aonde que está? Na fatologia, quarta linha. Qual que é a linha aí? Quarta. Anti-ROPEX. A anti-ROBEX. Isso. Anti-ROBEX, ROBEX é a robotização existencial. É aquela pessoa que ela é robotizada. Nós chamamos que é da massa humana que não pensa. Ela é pensada por si. Então, é o governo que pensa por ela, é a pessoa que é o prefeitinho do bairro que pensa por ela. Ela não tem iniciativa, ela não sabe o que fazer, ela não tem expediente, ela não tem horário ou uma, vamos dizer, organização, ou se você quiser, uma disciplina, um programa que ela que fez. Ela é feita, ela é pensada, ela é sentida, são os outros que pensam por ela. Então, isso é que é o robô. Então, é o robô mesmo. Robô é uma coisa que é comandada por fora, de fora, exterior. Agora, a anti-ROBEX é a hora que você começa a fazer o questionamento. Olha, o tema aqui é omni. Omni quer dizer de todo tipo, tudo. Então, questionar é todo tipo de pergunta. Então, aqui, para a gente traduzir isso, seria toda perguntação que você tem na vida. Tudo que você pensar. Isso é que é o homem questionamento. Agora, no caso, se você começar a pensar e questionar, a perguntar, você deixa de ser robô. Máquina não fala. Robô é máquina. Você está começando a entender? Anti-ROBEX. Você, por exemplo, você não é robô. Você nunca foi. Você vive me perguntando? Quanto tempo? Ela é uma das mais perguntadeiras que tem aqui, não é isso? Inquiridora. O nome seria esse, Ivete. Inquiridora. Ela é do questionamento. Você entendeu aí bem? Agora, ó, observa que você vai ver que aonde você estuda tem gente que é da ROBEX. Você vai ter colega sua que é robô perfeita. Não tem iniciativa para nada. Agora, por exemplo, quem é que é totalmente contrário ao robô?
É o líder, é aquele que comanda alguma coisa. Uma mulher, um homem que comanda alguma coisa. Esse pensa por ele e pensa pelos outros. Então veja, ele já é uma pessoa plural, ele não é singular, ele não é simples, não é um só. Você entendeu isso? Entendi. Então aí nós temos três pessoas. O robô, você está entendendo? E o líder, aquele que pensa por ele, e tem o líder, que é o que pensa por ele e pelos outros. Só aí tem três. Dentro do ciclo aí, primeiro é o robô. Segunda pessoa que começa a pensar por ela. Então ela começa a perguntar. Oncotô, proncovô, doncovi. Quer dizer, onde eu estou, de onde eu vim, para onde eu vou. São as perguntas da filosofia. Entende? Agora, depois, no fim, tem o líder. O líder é o chefe. Um chefe de seção, é o governador, é o presidente. Você está entendendo? Tudo é um líder. Então ele pensa por ele e pensa por outro monte de gente que ele está liderando. Que são, esses são os liderados, aqueles que ficaram lá. Está claro isso? Tá. Obrigada. Bom, é que na quinta linha, de baixo para cima, a dificuldade ultrapassável de superar o familiar e o evidente inquestionáveis. Isso aqui é devido à falta de autocrítica ou à falta de auto-omni-questionamento? Olha, a dificuldade é ultrapassável de superar o familiar e o evidente inquestionáveis. A maioria aqui que se veio para fora já conseguiu isso. É só se analisar as pessoas que vieram. Que aqui tem muitos perfis diferentes, né? Com mais de 500 pessoas, você tem muita coisa para você estudar. Mas isso aí, ó, eles superaram, ultrapassaram alguma coisa, senão não estariam aqui. É o familiar e o evidente. É aquilo que tem dentro da mesologia, a criação da pessoa, o processo da instrução inicial da própria vida. A primeira escola é o lar, né? A casa, a família. Agora, a gente tem que questionar isso para melhorar. Olha o meu caso. Eu questionei muita coisa, perguntava. O povo ficou com, vamos dizer assim, cansado de mim. Era muita pergunta. Então, não vamos mandar esse menino para o internato. Ele vai perguntar lá no internato, deixa a gente em paz. Com 12 anos eu saí para o internato, quer dizer, eles estavam certos. Entendeu? Todos os perguntadores vão ser internados. Para a gente conseguir conviver. Senão não dá. Depois eles já voltam mais suave, já pensando mais antes de perguntar, já diminui o nível das perguntas, melhora também o nível do questionamento. Entende? Você queria falar? Sim. Na questionologia, eu queria que o senhor falasse a segunda pergunta. A consciência criativa em tais questionamentos? Falasse dessa consciência criativa. Na questionologia, segunda. Você é consciência questionadora ou reprimida? Você está querendo a segunda. A consciência criativa em tais questionamentos? Pois é. Você questiona, todo mundo aqui questiona, tá certo? Tem uns que questionam mais do que outros. Agora, vamos perguntar, a consciência criativa em tais questionamentos? Aqui, praticamente sempre tem. Por causa dos assuntos que a gente traz. A minha indução aqui é uma só. É quando eu trago 20 verbetes para vocês escolherem. A minha indução é só isso. Depois o problema é de vocês. Porque a escolha do tema é de vocês, não é minha. Você está entendendo como é que eu cortei ao máximo a possibilidade de indução? O que é que nós fizemos ontem? Eu falei assim, ó, não vão, esse verbete vocês não podem escolher hoje, porque eu vou falar nele. Lembra? Para cortar a indução. Não, hoje eu nem falei qual é. Aqui, eu nem falei qual é. Hoje não tem. Mas hoje não tem eleição. Agora, ó, vocês sabem que amanhã é saber transversal. Quer dizer, então, as pessoas que fazem muito questionamento vão ver como é que faz uma pergunta atravessada, que é transversal, não é isso? Vamos saber como é que faz. Uma pergunta, vamos ver como é que fica. Professor Valdo, eu queria entender como que se situa o omni-questionamento num contexto onde a pessoa
habilitada para questionar, que vai questionar, está numa situação ainda de inexperiência ou de imaturidade em relação a um líder, uma pessoa mais madura ou mais evoluída. Então, por exemplo, isso aí é fácil para ambos. Como é que eu questiono o evoluciólogo? É fácil para ambos. Em primeiro lugar, você tem direito a errar, porque você não é chucra. E ele é a coisa mais fácil de explicar, que você é chucra. Gente, mas não é a realidade? A lógica não é essa? Ô, Java, me socorra aqui se eu preciso de melhorar alguma coisa, mas eu acho que não tem jeito. Então, por exemplo, uma condição, quando o questionamento, se o questionamento é primário, é o mais fácil que tem. Uma pessoa, por exemplo, essas perguntas que às vezes aparecem aqui, tem algumas bem primárias. São as mais fáceis de responder. Isso ninguém tem problema. E outra coisa, a gente tem que ir com calma para picotar o assunto para ser entendido. Vocês notam que às vezes eu falo uma coisa e torno a falar com outra expressão. Olho outro ângulo, várias coisas. Vocês viram o que eu falei para ela? Eu usei isso aqui agora, faz alguns minutos, 15 minutos. Eu falei com vários ângulos, o mesmo assunto. Vocês notaram? Mas isso então é muito mais fácil. O que eu digo em relação... O problema é que nem sempre é só primarismo, né? Nós já estamos num nível aqui que nem sempre, e a maioria não é mais. Mas, por exemplo, aí o caso da pessoa que responde. Mas a pessoa que questiona, vamos dizer que não esteja num nível ainda tão ralé, um nível um pouquinho melhor, que ela já tem consciência de que ela tem que questionar, mas às vezes não consegue questionar porque não... Aquela ideia racional, lógica, ela não sabe se é verdade. De onde você menos espera, você tem um questionamento rico. Eu tenho experiência disso, um monte, mas tem uma que eu gosto de falar, que é aquela lá de Florianópolis. Eu estou lá no clube, e depois de falar mais de hora lá para a turma toda, 1.600 e tantas pessoas, o César que promoveu isso lá, ele sabe tudo isso. Aí chega a fase de pergunta, e tinha aquele monte de perguntas, às vezes era 150, 200 perguntas, depois, por causa daquele monte de gente. Mas a gente permitia que um ou outro falava, e eu sempre queria ouvir o que criança falava. Então apareceu um menino lá no fundo, pequenininho, baixinho, queria falar. Deram o microfone para ele. Então ele perguntou, isso foi a pergunta mais inteligente daquele povo todo. Perguntou para mim assim, mas vem cá, como é que fica a sua projeção na intermissão numa vida mais remota? Você lembra disso? O povo tudo caiu o queixo. Bolas, ele foi longe, pegou tudo em matéria de memória. Que nós estávamos falando justamente isso. A memória com retrocognição dentro do processo da projeção. Agora o menino queria saber. Você se lembra, seu professor? O senhor lembra de alguma projeção que o senhor estava na intermissão e numa existência há muito tempo? Quer dizer, eu era uma pessoa, uma consciência, saí do corpo, né, e lembrei do processo da intermissão e guardei aquilo, se aquilo lembrava aqui. Até um certo ponto é aquele negócio que eu chamo até da memória quádrupla, que é baseado nisso. Agora o menininho, você lembra, você estava lá no dia? Foi, não, eu só para chatear o menininho, né? Eu não deixo passar, né? O que você perguntou? Foi uma das perguntas. Por que você está perguntando isso? Você já passou por isso? Você tem alguma coisa nesse sentido? Menininho vivo. Eu não sei o que foi feito dele. Eu sei que ele estava com o pai lá dentro. Outra coisa, o povo já estava tudo meio em pé, que era gente demais, o clube, você lembra? Ele estava até em pé. Fizeram a pergunta em pé lá no meio daquele povão todo. Clube enorme, a maior casa que havia lá em Florianópolis. O Diziz, aquele nosso amigo aqui, Luiz Diziz. Deve estar por aí, né? Ele deve estar por aí. O dia que eu encontrar, então, vou perguntar como é que está o meu menino lá. Para saber, para ele vir aqui. O menininho é muito inteligente. Era um catatal. Fez a melhor pergunta daquele povo todo. Todo mundo reconheceu. O povo todo... Estou fazendo mestrado e minha tese é sobre lazer. Gostaria de abordar alguns conceitos da conscienciologia no meu trabalho. Queria saber, se for possível, o que uma consciência livre, um serenão, um transmentor, fazem no momento de lazer. O magista faz o quê?
O magista assiste você quando está se divertindo. É assistência. Existe aqui, ó, seria bom clarear aqui para nosso amigo o seguinte, existe um trinômio que é automotivação, trabalho e lazer. Então, a motivação é a mesma coisa que o trabalho é a mesma coisa que o lazer é a mesma coisa que a motivação. Enfim, tudo é a mesma coisa. Varia, é apenas tirar o chapéu, colocar o chapéu ou o boné, né? Então, isso é que é importante. Seria bom você pensar na questão do trinômio. Automotivação, trabalho e lazer. Agora, essa turma toda, eles se sentem bem com o processo de esclarecimento. O esclarecimento é o maior lazer que pode existir. Esclarecimento seu e dos outros. Eu mesmo sou uma pessoa mais ou menos de bom humor, como vocês sabem. Meu lazer é isso. Tudo isso me vivifica, recicla, gasolina azul, sangue novo, tudo é. O problema tudo é esse. Como reconhecer a sua dupla evolutiva? Ambos se reconhecem mutuamente de imediato ou não necessariamente? Olha, o que você está falando aí é o amor à primeira vista. Amor à primeira vista é uma coisa que existe, mas é exceção. Quase sempre é amor à milésima vista. Demora até chegar, tem uma porção de preâmbulos e outras coisas mais, até a pessoa chega lá. Agora, para aqueles que têm mais sensibilidade, ou que às vezes fizeram uma preparação recente, por exemplo, dentro das últimas 3 décadas, eles trataram a coisa toda para vir, às vezes está muito ainda recente, às vezes aquilo fixa mais, dá amor à primeira vista. O amor à primeira vista existe, isso é um fato, tem. Agora, se tiver qualificação disso, né? Valdo, a pessoa que é intelectual e ela é reprimida, ela vai evitar o omniquestionamento e vai se tornar um acumulador de informação? Ou seja, ela, pela tendência intelectual, ela vai acumular... Olha, aí depende. O ideal, na questão do estudo, da abordagem, da pesquisa, do mental soma, é a pessoa ser tudo. Ela tem que ser introspectiva na hora que precisar, ela tem que ser normo e ela tem que ser extrovertida. Então, introvertida, normovertida e extrovertida, dependendo das condições que tem. Quando algum desses 3 pontos, ou 3 aí, falando na linguagem da Rosa, aí perto de você, uma dessas equações, ou desses termos, falha, aquilo é uma lacuna para ela. Essa lacuna é sempre preguiça, autocorrupção? Não. Quase sempre é trauma. Trauma, quase sempre emocional, que a pessoa sofreu, que depois inibe alguma coisa. Por exemplo, tem gente, que é uma coisa estranha, que eu vou falar aqui, mas pondera bem. Há pessoas que às vezes são extrovertidas e excessivas por trauma. Ela foi tão reprimida demais, aquilo foi recalcado, que a hora que supitou, aquilo houve uma implosão. Está entendendo? Então, por exemplo, o que é? A pessoa, por exemplo, que tem a síndrome do ansiosismo. Às vezes é isso. É uma repressão muito grande que houve antes. Recalcou tudo. A hora que vem, a pessoa excede. Então, ela sai de um extremo e vai para outro. Isso tudo tem que ver, né? Agora, o ideal, não sei se você entendeu bem, é contrabalançar as 3 posições. Então, no caso, esses gênios superdotados intelectuais... Olha, a maioria desse processo, quando chama a pessoa muito de gênio, é preciso de ver, porque pode ser um savant. Por exemplo, até que ponto, você já viu lá o Monk? O Monk, até que ponto que ele é gênio? Para dizer que não? É. Mas até que ponto que ele é mais patologia do que genialidade? Também é. Então o problema todo é saber. Se nós formos olhar o seguinte, você vai ver, por exemplo, aí, vamos pegar a psiquiatria. Pega aí um monte de paciente. Se nós formos colher desses pacientes os trafores dele, você tem vários gênios. Pegar um trafor desse, um trafor daquele, todos eles são doidos, tá certo? Psicopata, doente mental. No entanto, eles têm algum nível elevadíssimo de trafor, específico de cada um. Se você juntar, você tem uma genialidade absoluta, tirada só de gente doente. Não é absurdo o que eu estou falando? Aparentemente, mas não é.
Então veja, o que é o savant idiota? O sábio idiota? É justamente isso. Então, até um certo ponto, por exemplo, a história do Monk, que eu estou falando muito nisso aqui, porque é um processo didático, aqui lá ajuda, que é o seguinte, ele, às vezes, lá não é só toque, não. De modo algum. Ali tem processo do savant idiota, tem esquizofrenia. Eles exageraram a trama, entende? Os problemas como tem. Agora, tem uns que vale a pena ver mesmo, devido ao estudo que tem. O trauma da esposa que está acompanhando o tempo todo, que eles quiserem ficar dentro daquilo que a psiquiatria, a psicologia admite. Tem que ter uma etiologia traumática, no caso, um trauma como etiologia. O Valdo, no caso, então, desses gênios, eles somente vão superar isso no momento em que eles tratarem esse trauma. A hora que eles têm que preencher a lacuna. Esquecendo do trafora? Não, é um problema. O que é uma consciência? Ela é poliédrica. Faltam algumas facetas nesses caras básicas. Porque todos nós aqui faltam faceta dentro da evolução do poliedro. Mas, por exemplo, nós não faltamos, assim, facetas básicas, fundamentais. Esses todos aí, às vezes, faltam. Então, por exemplo, uma genialidade fora de série em alguma coisa, mas que não tem tanta vantagem, não adianta muito. Então, genialidade é uma coisa relativa. Tem que estudar isso com calma. Que é o que eu falo, a superdotação. Foi uma das coisas que eu mais estudei na minha vida, foi superdotação. O consensograma é tudo baseado em superdotação. E para você chegar na consciência poliédrica sem um omniquestionamento é impossível, né? É difícil. Eu acho que não tem saída. Para você chegar em qualquer conclusão mais avançada de evolução, sem questionamento, não é possível. O questionamento é a base de tudo. É aquilo que eu estava falando. O croquis do desenhista, tudo começa por aí, é o questionamento. Sim, mas não pode ser um questionamento dirigido, especialista, dentro de uma não, área... Ele pode começar assim, mas com o passar do tempo ele tem que generalizar. Ele tem que ser universalista. Ele tem que ser, no caso, cosmovisiológico. Por isso que eu falo, por exemplo, o ideal é não pode ter mais porta, nem parede, nem janela. Acabou. Então o problema da consciência não é viver dentro de casa, de caixa, de apartamento, de mansão ou de castelo. Nós somos do espaço sideral. O espaço sideral acho que não é pequeno. Quer dizer, como é que seria? Intergaláctico, multidimensional. Quer dizer, intergaláctico, multidimensional. Olha lá, ele está querendo. Professor Waldo, outra coisa que o senhor também fala é o seguinte, chega uma hora que a pessoa ela até para de fazer alguns questionamentos, né? Que ela não pede mais para si, não, para de perguntar. Principalmente o que diz respeito ao egocentrismo dela. Ela não quer mais nada para si, então ela para de questionar. Ela vai ver se resolve o que ela já tem, que já é muita coisa. Tem que ver o que ela faz com isso. Já recebeu muito. Entende, ô Paulinho? Entende, ô César? Eu vou parar por aqui. Não vou falar de outros, não. Só os dois. Entende? Mas, pessoal, então, por exemplo, na condição do senhor, assim, com as consciências mais avançadas que você interage, vamos dizer assim. Você já falou várias vezes que você nem pergunta várias coisas. Não. Você deixa a coisa acontecer. De amparador para cima, eu sou mais para ouvido e para olhos. Você está aberto para ouvir. Agora, a minha barba não funciona com esse povo. Quer dizer, a minha barba funciona com... sabe? Laringochaca. Com eles, não. Tem que ficar quieto. Mas eu queria entender assim, mas não... Então, é urubu servar. É porque, assim, o senhor teria várias questões, né? Mas, na verdade, não acha pertinente eu sempre perguntar tenho, o que seria isso. sobre qualquer coisa. Não vem com essa. Não sou só eu, você também vai ter. É só um processo de pensar. Dê 5 minutos para uma pessoa que ela arranja a pergunta. Só quando não quer, ou tem alguma inibição. Mas o normal é isso, uma pessoa normal, seja o que for, pode ser até doente. Ela sempre tem alguma questão para... aquele veio até aqui, está na ponta da língua, é assim que eles falam. Está na ponta da língua, mas eu segurei. Aí, no caso aí, o senhor não quer perguntar assim, para não incomodar, não atrapalhar o trabalho, para não momento, sair daquilo que eu quero seguir linha. a tramitação principal.
Como eu não estou mandando na peça, eu tenho que seguir o elenco. Eu não sou o diretor, o cenário não é meu. Agora, se eu sou o produtor, o diretor, o dono do teatro e o dono da peça, sai de baixo. Quem manda sou eu. Te vira aqui, ó, vou quente, solta os cachorros. Você está entendendo? Aí é aquele negócio, abre o canil. Agora, nisso não. Então, eu acho o seguinte, é o mais inteligente. Agora, não estou fazendo também aquele negócio que eles falam mole por aí, sabe o que é, né? Na hora que eu não pergunto, eu não estou fazendo isso. Não estou fazendo de bonitinho, não. Não é frescurinho isso, não. É sério. Com o passar do tempo, eu já mostrei que eu sou assim. Eu não preciso estar meio... Aquilo que eu já falei aqui várias vezes, você já ouviu falar isso várias vezes. Nessa altura dos acontecimentos, eu não tenho que estar demonstrando muita coisa, não. Nem para consciência, nem para consciência. Quem quiser já entendeu, se não entendeu já deu contra, o outro foi a favor, mas já houve a definição. Você está entendendo como é que é? A gente está aqui para ver se amplia o que tem de bom nisso. E esquecer o que não presta. Então, com o amparador é assim, com o assediador é assim, com tudo é assim. Depois de tantos anos você mexendo na mesma coisa, você não está precisando dispor mais nada. Não sou dono da verdade, nem o cura tudo, aquilo que eu falo, mas o que tinha que acontecer, já aconteceu. Precedente, tudo que você pensar, já houve. De modo que o processo agora é ver o que a gente faz. Agora, vocês todos vão chegar nisso, tá? É aquilo que o Locha é muito preocupado, para saber quando é que é o terceiro tempo, etc. Já viu, né? Todo dia fala nisso. Precisa de ver o primeiro, o segundo, o terceiro tempo, aquelas coisas que nós temos, já tem verbete aí para isso. Eu quero dizer para vocês também, ó, que nós temos aqui, ó, 5 volumes da enciclopédia com os 1000 verbetes. Agora, o que se passa? Nós estamos hoje com 938. Ali, ó, tem os outros 62 que nós vamos debater aqui. Se vocês quiserem uma hora, ver aquilo que você ainda não viu, que não está na sua listagem, que tem lá dentro. Então aqui, ó, vai ter verbete ali dentro que nós vamos falar esse resto de mês, o mês que vem, de setembro, e o mês de outubro. Que vai dar mais ou menos, dia 31 de outubro, por aí, né? Que agora vai ser um pouco, mas... Então deve ser lá para 15 de novembro, por aí. É uns 5, deve ser. Então deve ser a metade do mês de novembro. Tem tudo aqui dentro. Estou só falando que está aí. Isso vai ficar aí, dia e noite. Esse aqui não é a edição, se nós vamos fazer definitiva, não. Essa edição é um exemplar só, essa aí. Isso foi feito para a gente fazer pesquisa. Tá certo? Mas ela está bem aproximada da realidade. Nós estamos ampliando. O meu original no computador já tem umas 200 páginas a mais do que está aí. Tá certo? Estou só avisando que é bom para quem está pesquisando. Um dia desse me perguntaram sobre isso. Nós vamos deixar isso aqui dia e noite, tá aí. Qual que é o limite prático assim, do questionamento das vidas passadas, da série X? De analisar, assim, em função do hoje, você buscar a coisa mais séria é ver o que é que deu resultado bom. Qual foi o saldo positivo? Mas nada de emoção e nem de ver outras pessoas. Que todo mundo quer saber emoção, o poder e outras pessoas. Isso é bobagem. Você tem que esquecer isso e pensar, o que deu resultado comigo? Mas se as primeiras... O que é que eu me saí bem? Tudo isso eu estou usando na minha vida aqui. Mas as primeiras eu sou muito mais rico que vocês estão pensando nisso. Entendeu? Eu nunca vou ver o que eu fiz isso aqui, não. Eu quero saber o seguinte, o que é que deu certo comigo? Não, eu sou bom nisso, então eu vou levando a coisa. Está entendendo? Geralmente as primeiras rememorações, retrocognições são negativas, são aquelas mais traumáticas. Que justamente tem a ver muita gente é assim. Tem a ver com aquilo que ele falou, das inibições de hoje. Agora, né? não é todo mundo, não. Mas o percentual maior é esse, é mais de 51%. No meu caso, por exemplo. Pois é mais de 51%, isso é verdade. Mas isso, vale a pena insistir nessa análise, ou, não, isso aí foi, mas agora voltar para agora? Analisa o que é que deu certo. Mesmo dentro de um processo patológico, havia o outro lado da questão, o outro lado da moeda. Esse outro lado da moeda é que nós temos que enfatizar. O que deu certo? Então você vai ver, por exemplo, seus skills, os seus talentos, seus dons.
O que é que tem que você ainda não está aproveitando? Uma outra questão, Jarbas, uma coisa séria. Retrocognição quase sempre leva a pessoa a ver que ela é polivalente. Já teve uma pessoa que não admitia nada, só queria fazer uma coisa. O dia que ele começou a fazer, era um homem. Eu conheci isso, sabe, em São Paulo. Agora, quando ele começou a fazer projeção com as coisas todas, que ele viu que o tanto de polivalência que ele tinha, mas ele cerceava tudo, ele segurava tudo, porque ele teve um trauma. A hora que ele passou o trauma, fez a catarse, limpou aquilo, abriu, virou outra pessoa. Ele superou por causa do processo da retrocognição. E outra coisa, ele não tinha muito assediador, não. Ele era o assediador. É sempre, né? É o alto assédio, violento, muito sério. Agora ele superou tudo. Agora eu lembro que esse cara tinha até bigode, tudo arrumado, sabe? Muito acertadinho. Agora ele só pensava num determinado assunto, umas coisas dele, ele não saía daquilo. Agora com a retrocognição eu falei, não, eu sou muito mais do que isso, estou perdendo meu tempo. Eu sou mais rico, estou sendo muito pobre. O negócio mudou tudo. E outra coisa, virou outra pessoa. Todo mundo veio atrás de mim. O que é que houve com fulano? Você deu alguma droga para ele? Que tratamento que foi o dele? Eu falei assim, infelizmente eu não fiz nada, foi ele. O processo é dele. Então tem certas pessoas que você pode levar todos os processos terapêuticos de profilaxia que tem aí, que não adianta nada. O problema é dele. A farmacologia está dentro dele. A tendência da conscienciometria é dele. A consciência-terapia é dele. Não adianta. Agora, isso são exceções, né? E mesmo exceção também a pessoa sair dessa. Do jeito que aconteceu com esse. Agora, o melhor da história é que ele reformulou a vida dele. Ele já tinha um bom patrimônio lá, começou a distribuir isso tudo, viu a situação como é que era. Porque as coisas dele rodavam muito em torno do processo de patrimônio. Eu lembrei aqui disso por causa dessa pergunta de judeu aqui. O cara é desse jeito. Professor, essa assistência que o senhor falou aí do Magíster, ela inclui também ajudar as pessoas em lidar com a polivalência delas? Abrange isso? Sim, tudo que você puder, né? Outra coisa, cada um que você vai ajudar tem que ver, Igor, o que a pessoa tem talento. Mas não é só o talento. Se ela tem possibilidade, dentro daquele contexto, daquele momento evolutivo, de renovar aquilo. Porque senão não adianta. Às vezes só ter talento não quer dizer nada. Quantas pessoas você não deve conhecer sem talento que ela é totalmente infértil, infrutífera e, vamos dizer, zero à esquerda. Ela não fabrica nada. Não produz nada grande. Isso é muito comum. Então a gente tem que ver onde é que você pega para, sabe, ajudar, incentivar, a mão na roda, a gasolina azul, o estímulo, o processo todo é o estímulo. Isso é que é importante. Olha, estou gostando de ver que aqui agora vocês aumentaram aí. Isso aí é que estão reclamando, que às vezes não escutam a minha voz por causa disso. Não é bem só isso aqui não, sabe, Cícero? Eu acho que é mais do que isso. O processo é o nível lá. A Laura está sempre falando isso aqui. Mas pode falar. Hoje eu estou juntando dois fatos que o senhor mencionou. Por exemplo, uma pessoa extrovertida, mas porque ela pode ter passado por algum período de repressão, obstrução, e agora esse caso de um trauma passado, né, num retrossoma, e a pessoa foi capaz de superar. O caso maior que essa pessoa tinha é que ela lembrou do processo do miserê dela, da outra vida, mas era um miserê que foi nascido de uma penúria muito grande. A pessoa passou muita necessidade, muita vicissitude. E aquilo criou um trauma, que aquilo repercutiu em outras vidas, e ele começou a lembrar de tudo isso. Então, vai ser por isso que eu sou assim. Isso é uma bobagem. Então, aquilo segurou o camarada durante uma boa temporada, alguns séculos. E ele viu tudo. E outra coisa, não adiantava apelar para ninguém, porque o negócio era dele, é uma personalidade muito forte, com força presencial, tudo isso. Você entendeu? Mas então, o problema é ver o que é que foi, e a pessoa reconhecer o processo dentro dela. A hora que ela identifica, ela dá um diagnóstico, aquilo melhora tudo.
Se a pessoa dispõe apenas de alguns vestígios de um trauma ou coisa Todo do mundo passado, tem vestígio. Agora, o autodiagnóstico só chega a hora que a coisa fica mais clara. Para isso, ela tem que fazer experiência. Agora, para nós aqui, que não estamos lá naquela condição negativa do homem, é fazer assistência. Com assistência, você vai encontrar comparadoras, incentiva aquilo que você precisa. Com isso, você vai agilizar, dinamizar o seu processo de retrocognição, de melhoria, de escolha e de priorização, né? eu estava pensando que ações assim objetivas poderiam ser tomadas se você identifica algumas barreiras até autoimpostas, provavelmente oriundas desse trauma, sei lá, 5, 6, 10 séculos passados. Pois é, mas o seu o que fazer trauma da inibição intelectual, esse processo seu. Você tem o intelecto, mas você não sabe fazer a completude. A sua acabativa... Não tem uma desorganização. Então, veja, é só pegar por aí. Problema de completude, é completar aquilo que está faltando. É acabativa. E isso, assim, professor, né, lógico, caso pessoal, é um trauma, uma bordoada de alguma figura, alguma inserção histórica que eu tive aí, é mais fiquei... É mais de uma vida. Mais de uma vida com... Por isso que é... E aquilo está acumulando. O problema nosso é acumular coisa boa de vida em vida, e não coisa ruim. A síntese de tudo é isso. Eu fiquei pensando, isso que o senhor falou, olha, você tendo acesso, essa retrocognição, vendo todas as suas... A consciência poliédrica... Agora, você passou por trauma sério disso. Isso prejudicou a sua vida, seriamente. Agora, veja, criou ali um complexo de inferioridade muito grande de enfrentar a coisa que você está com medo de acontecer o que já aconteceu antes. Mesmo não me recordando... Tudo é o excesso do laringochakra. A base de tudo foi isso. Quando o senhor hoje mencionou... A inibição hoje nasce disso. Quando o senhor mencionou, eu sei quando eu não sou o autor da peça, eu fiquei contrapondo o senhor, né, a mim, eu falei assim, quando eu falo demais, quando eu brinco demais e como eu tento me segurar, mas mesmo que eu ainda não tenha identificado claramente o trauma ou ocorrência, o que seria melhor? Não, tem a resposta. O senhor já falou farmacologia, não, tá ok. Sr. Valdo, que tipos de excessos de laringochakra é falar o errado? É induzir o errado? Quais são os excessos de laringochakra? É induzir errado, falar errado, ensinar errado? Não é só isso, né? É o processo, por exemplo, o sardonismo. Pensa só nisso. É o chamado tiroteio verbal que mata. Tiroteio verbal. E contra... As palavras quebram os ossos. Entende? É um perigo. E isso... Agora, você já notou, Gisele, que o nosso chefe aí, ele leva tudo para um processo mais humorístico, que suaviza e edulcora. Já melhorou muito. É o que faltava antes. Agora, ele saiu desse tempo e foi para outro. Mas porque antes era mais ferino, mais ferro e fogo? Como é que é os nomes que eu uso? Como é que é? Sardonismo, sarcasmo, ou mais suave ironia. Mas tem outras coisas mais sérias que aí. Vai por aí. Causticidade, rispidez. Você já fez listagem, a Ivone já fez listagem disso. E sabe... Isso você não usa mais. Agora veja. E professor, sabe a história do ex-fumante? Ele tem que adoçar as coisas. E professor, é um processo de glicose. Sabe a história Eu já falei isso para ele sabe isso tudo. Sabe a história do ex-fumante? Que aí depois qualquer fumacinha, qualquer pessoa que esteja fumando... E ele fica contra o cosmos. Quando eu tem vejo... gente assim. Hoje, quando eu estou em situações aqui mesmo, na CCI ou fora, quando eu vejo pessoas autocráticas, ríspidas, que tem, eu fico assim, com uma ojeriza, com uma disposição quase de... Não, que absurdo todo... Como se eu repudiasse alguma coisa, provavelmente. Mas aí é o negócio da justiça.
Tá. Você está querendo pegar a clava da justiça. Mais uma vez. Para rachar a cabeça. Não pode. Então, tudo isso nós temos que ver que o processo é passado mesmo. Está aí. Auto, homine, questionamento, auto e homine, autocrítica. Quais os auto, homine, questionamentos são os mais qualificativos? A primeira coisa, eu, ontem, por exemplo, me tapiei em alguma coisa? Tem alguma autocrítica que eu não fiz a mim mesmo? A eu mesmo, para mim mesmo? O que é que foi? É isso que a gente tem que pensar. Por exemplo, a minha autocorrupção, como é que foi o mês passado? Qual foi o nível? Qual a qualificação? Em função de quê? Qual o tema? Atingiu quem? A autocorrupção. Então, a primeira coisa que nós temos que ter dentro da autocrítica, melhor que pode ter, é a partir da autocorrupção. Primeira pergunta, eu sou ainda autocorrupto? Em quais áreas? Por quê? Desde quando? Quais os efeitos negativos que isso tem me alcançado? E o que é que eu tenho feito com as outras pessoas a esse respeito? Isso é autocorrupção. O governo do Brasil precisa disso em todos os poderes. Ainda sobre a dupla evolutiva. Mas quando o amor à primeira vista é unilateral, ou seja, somente um deles tem esse sentimento, o que fazer? Olha, aí é o que chama amor platônico ou amor unilateral. Esqueça esse negócio porque não dá certo. Se a outra pessoa não está, não deu. Agora, ó, tem uma coisa que às vezes é uma palavra que consola, que vale a pena você pensar. Se há só do seu lado e não há do lado da pessoa, você pergunta, quem é que errou? Possivelmente é a outra pessoa e não você. Por quê? Você tem amor, a outra tem pelo menos indiferença. Está claro? É uma palavra que consola, mas de uma lógica terrível. A pessoa não pode falar nada. Então pensa nisso. O que fazer? A primeira coisa, você marca um encontro e abre o jogo. Pela reação da pessoa, o homem aqui é um homem. Então, pela reação da moça, você vê se o negócio vai ou não vai. Está fácil ou está difícil? O negócio, isso tem que ser na hora. Homem não pode ser igual a mulher. Tem que ser definido e mostrar o que é. E tipo americano. 5 minutos resolve o problema. Decide tudo. Daqui a pouco, 5 minutos depois, já casa. Vamos para Rino, né? O casamento. Isso aqui é o caminho. Quando a pessoa sabe, ela resolve o problema. E olha, não é só em matéria de casamento, é aquele meu negócio. Eu vi um apartamento que eu queria comprar. Então precisava dar um jeito. Aí eu cheguei, não, esse aqui que é o edifício. Aqui em Ipanema só tem 2 igual a esse. Esse aqui vale. Então, como é que ele é? Aí, perguntei para o porteiro, como é que é assim, quantos quartos, como é que é? Não, é isso. Agora, ó, tem apartamento alto que vende? Tem. Mas o homem é uma dificuldade. Está aí para vender, vários quiserem comprar, o cara não quer. Falei assim, eu posso ir lá? Ele está por aí? Só. Ele chegou aqui agora, faz pouco tempo. Eu cheguei, 12 minutos depois, eu cheguei, o torteiro. Então, doutor, como é que foi? Já comprei o apartamento. Fui embora. Todo mundo sabe disso. Isso aconteceu, né? Tinha gente comigo, eles viram acontecer. Então, veja, vocês vão falar assim, foi o que o porteiro perguntou, vem cá, mas o senhor pagou tudo que ele queria? Eu disse, não, a gente fez uma coisa, mas agora já está tudo entrosado, não tem nada. Sovaldo, aqui eu. Não, só para lembrar, né, que provavelmente o senhor usou o parapsiquismo, mas o pessoal aqui da CCCI... Até que não foi tanto, não. Eu usei, foi dinheiro, em primeiro lugar, que para comprar não tem outro jeito. Segundo, o modo de falar com os caras. Foi um jeito assim, ó, aberto. Não, é que eu só queria colocar... Agora, eu subi, ele estava no mesmo apartamento, ele me mostrou logo depois o apartamento, tudo como é que era. Então... Eu não posso falar quem é, porque tem gente, inclusive, tem uma pessoa da televisão que é muito conhecida, era o tio dessa pessoa. Você está entendendo?
Gente muito boa. Agora, ele depois fez um negócio comigo e falou assim, pois é, eles devem ter falado aí, teve um monte de gente atrás, mas veja, não dava, sabe, o doutor, ele falando para mim, não dava. Igual com o senhor não, tá tudo... Aí é aquele negócio, né, o orixá de ponta, de cabeça. Não, é só para lembrar que quando a gente for fazer a compra de um imóvel, por favor, olhem as certidões primeiro da pessoa que está vendendo. Principalmente a vintenária. Eu cheguei lá, estava tudo em cima da mesa, eu vi tudo na hora, antes de falar qualquer coisa. A gente está tendo problema com muitos integrantes da CCCI que vão comprar, usam suas economias e estão perdendo dinheiro por conta de não ter feito análise jurídica antes. Tem que fazer. Tem que fazer. Só o parapsiquismo, nesses casos, não resolve. Esse apartamento era Visconde Pirajá, é uma beleza. Nós estamos até para vender o apartamento agora, porque o condomínio está muito caro lá. E tem gente que está muito interessada. Mas eu acho que até nós ainda não vendemos, a coisa está encaminhando. Mas ele é uma beleza porque ele dá vista para a Praça Nossa Senhora da Paz e dá vista uma parte também para o mar, né? O Atlântico lá, em Ipanema. Então, vale a pena. Agora, o apartamento é o máximo. Pra vocês terem uma ideia, o apartamento é tão bom. Nós estávamos no nosso, que era muito bom, que o Alex sabe tudo isso. E eu estava no Centro da Consciência Contínua. Lá pelas tantas nós resolvemos que tinha que dar uma limpeza no apartamento, porque aquele monte de gente que sobe e desce, aquela coisa toda, todo dia, e dava um jeito. Então eu falei assim, tem que dar uma limpeza, mas eu não posso fazer uma dedetização comigo dentro. Isso aí ia pegar todo mundo. Então eu falei assim, vamos passar um mês ou dois no outro apartamento. Falei, mas como? Vamos sair tudo daqui e eu vou atender lá no outro. Era alguns quarteirões. Você lembra disso, né? Agora, o melhor da história. Ficamos lá. Limpou o outro apartamento para a gente voltar à base, porque o outro apartamento era melhor, porque era 2 andares. Você está entendendo? O outro é só 1. Então, na hora de voltar, o meu filho, que era pequeno, falou assim, não, papai, eu quero ficar aqui, não quero ir para o outro. Porque o outro é melhor, realmente. O ambiente, a vista, as coisas todas. Outra coisa, tinha confeitaria embaixo, com aquelas coisas. Ainda tem a Chaica. Sabe onde é que é a Chaica? É ali perto. É junto do... É a Natan, que é a joalheria embaixo. Sim. Tem segurança, tem tudo. Não. Mas lá não, a vista realmente é fora de série. Mas o nosso também, já não podia falar se tinha vista de trás e da frente. Só tem que não dava para ver praça nenhuma, a não ser a General Osório, né? Mas o que é engraçado é meu filho pequenininho. Não, papai, não quero ir embora não, quero ficar nisso. Você não tem jeito. Agora, veja, o Centro da Consciência Contínua funcionou em casa primeiro, depois nesse apartamento, depois voltou para o mesmo lugar. Atingia todo mundo. Agora, o outro aí, esse que nós ficamos, sempre era melhor para atender mais gente. Era 2 andares. Você lembra? Agora, gente, o que mais está faltando aí? Quantos anos foi o Centro da Consciência Contínua? Foi 6 anos cheio e mais algum tempo, antes e depois. Principalmente depois, ainda trabalhei com muita gente, mas foram 6 anos de lavar e fumaça. Nós temos relação de tudo isso. Gente que aparecia, tem um monte de coisa guardada sobre esse material. Professor, dentro do meu omni-questionamento, como eu poderia reeducar meus trafares para melhorar minha ProEx? O problema é você perguntar a você mesmo e a sua mamãe o que é que você tem que melhorar. Então você pergunta para a mamãe, o que é que eu preciso de burilhar, de reajustar? E perguntar para você, né? O que é que eu acho que eu preciso de melhorar? É por aí. Você está na fase que você pode fazer isso, é a adolescência, né? Vai longe. Agora, eu não vejo, Rinete, que ela tem muita coisa não, né? Pouco, né? Pela idade dela, porque ela estuda muito, pesquisa tudo. Ela tem anotado as coisas, tudo assim. Pois é. É por aí. Ela está sempre lá dentro da holoteca, professor, não. Não, eu sei, mas é que pode estar dentro da holoteca, vendo as coleções danadas. Ela não, ela estuda. O processo tudo é esse. Que a holoteca, às vezes, para criança é o máximo, está tudo lá. Sai de um, vai para outro, vê uma coisa, vê outro. Eu quero ver se está estudando mesmo. Ela estuda.
E ela também pergunta, desde quando, não sei, mas há muito tempo. Desde que apareceu aqui, né? Professor, aqui do seu lado esquerdo. Na página 58, item 3, na quinta linha, tecnologia, o senhor poderia falar um pouco mais sobre essa técnica de dedução e elucidação, assim, como que a gente poderia estar... Quinta linha, isso. A técnica de dedução e elucidação própria do homem em questionamento. Como é que a gente pode aprimorar essa técnica de dedução e elucidação? O caso todo é o seguinte, a dedução e elucidação, isso que eu falei da Branca de Neve está dentro disso. É uma das técnicas aí, eu usei ontem. Você não viu ontem o que eu falei, não? Pois é. Então, o problema todo, dedução. Você vai deduzir, você vai tirar uma conclusão por você. É a inferência. É chegar a uma elucidação através daquilo que você pensa. Agora, depois, elucidar. É clarear o processo. Então, esse clareamento, essa clarificação, que é o esclarecimento, você primeiro tem que esclarecer você. E depois procurar esclarecer os outros. E defender aquele ponto de vista, do ponto de vista técnico, propriamente dito, de questionamento, de debate, de refutação, até se for o caso. Então, veja, agora, o homem questionamento, ele tem essas variáveis, a dedução, elucidação e muitas outras, depende do que você vai fazer. Você está entendendo? Mas essas aí são importantíssimas. Como é que você faz? Tem que saber o que você quer. A elucidação, ela tem que caminhar para alguma coisa clara, objetiva. Entende? E você, essa objetividade tem que ser sua. Você tem que pensar naquilo antes. Agora, a indução, por exemplo, você chega no lugar, a pessoa está falando alguma coisa, igual eu que estou falando aqui sobre Conscienciologia. Sobre certo aspecto, ser uma indução. Agora, a dedução tem que ser sua. Você admite ou não. Aí vem isso aqui, ó. Não admita nada que eu estou falando. Faça a sua experiência. Aí eu pergunto a você, você admite isso? Não, eu não tenho experiência disso, eu vou ter experiência, depois eu posso falar. Por agora, não. Entendeu? Então, veja, a dedução, você tem que tirá-la de dois modos. Na teoria, naquilo que você pensa. E na vivência, naquilo que você experimenta. Você entende? Sem isso, não adianta nada. Então, por exemplo, uma indução, ou a dedução, apenas... Isso aí, assim, teoricamente, isso é filosofia, isso não resolve. Nosso negócio é de experimentação, é de ciência, não é de filosofia. A filosofia é como se fosse, assim, a eminência parda da ciência, em certas coisas. Mas ela não resolve tudo. É estudo da coisa certa, é o estudo da sabedoria, é estudo do óbvio, é estudo da lógica, é estudo da ética, é estudo da cosmoética, tudo é. Mas tem que ter a prática. Por exemplo, uma pessoa pode estudar a cosmoética demais, mas só fica naquilo. Isso ela é um filósofo. Filósofo ético, da cosmoética, mas não resolve. O problema é a vivência da cosmoética. Então, você entendeu a diferença disso? Sim, os resultados mais práticos, né? Então, isso aqui é importante. Agora, a verdadeira elucidação. Vamos olhar agora a elucidação. Nós vimos primeiro aí a dedução, agora a elucidação. A verdadeira elucidação é aquela que vem com a construção primeiro, depois você fala. E chama verbaciologia. Então, por exemplo, eu chego para você e falo tudo aqui sobre a projeção, mas depois eu mostro, ó, nós já fizemos isso, fizemos aquilo, são tantos anos trabalhando nisso, se você quiser você vê, vai lá no CAEC, vê o que tem lá, vai no laboratório, tira a experiência para você aqui, ó. Me inclua fora dessa. Quer dizer, me exclua do assunto. Então, eu estou aqui porque alguém tem que falar. Mas isso não interessa. Eu não quero esse papel. Você entendeu ou não? Sim. É você que tem que assumir o seu papel. Eu não posso estar fazendo a performance de tudo. Eu posso fazer a performance da teoria, mas não da vivência. Você está entendendo? A interpretação é sua, não é minha. Por aí, então, você vai ver que as nossas tecnologias são as mais avançadinhas que tem. Você lembra daquilo que eu falo sobre o professor? Ele chega, por exemplo, ele não quer convencer ninguém. O problema nosso é dispor a realidade. Quem quiser pega, quem não quiser esqueça. Passa a Agora, informação. na hora que você expõe também, você não pode ter um magister dicti. Você não pode pesar nisso. Você está entendendo? Sim. Não, olha, os fatos são esses. Para mim, isso tem lógica. O problema agora é de vocês. A sua lógica vai até quando?
Você admite o quê? Entende? Então, esse processo não tem jeito, não pode haver reclamação. Esse aqui é o princípio da descrença. Tudo isso é derivado do princípio da descrença. Não pode haver reclamação de uma pessoa que não queira convencer ninguém. Ela é apenas informadora. Acabou. Obrigado, professor. Aí o homem questionamento é o que funciona melhor, né? É o que ajuda mais gente, sob todos os aspectos. Agora, gente, hoje nós ainda temos ainda um tempo. Pode perguntar aí. Porque hoje não tem eleição. Na página 57, não sei se já corrigiram, atributologia, sim, predomínio das faculdades. Nós já vimos aqui. O que mais você viu? Mais alguma coisa? Não, por enquanto só. Enquanto o Roberto não tem aparecido, né? Eu nem tenho falado nele, porque... O Roberto, o Greve. O Roberto Greve está fazendo greve? Que não apareceu? Viajou, né? Deve ser. Bom, fazendo só um cotejo assim, nessa questão da filosofia. O caso, por exemplo, do Rousseau e do Voltaire. Um era extremamente irônico, incisivo, mas teve um efeito enorme para esclarecimento da época, né? O outro era mais idealista, mais mitificador, assim, um pouco, estava um pouco, talvez, hoje, olhando, ingênuo nas coisas. Mas qual dos dois que era melhor? O Rousseau, ele influiu mais gente do que o outro. Isso que era a minha questão. A meu ver, né? Isso é opinião minha, pessoal. Não, até hoje. Cada um pensa de um jeito. Até hoje, né? Agora, veja, mas ele errou no fim também, igual as questões do Voltaire. Porque ele ficou muito francófono e francófilo, entende? Da França, aquele negócio todo, ele se enrolou disso depois da Revolução Francesa. E ele não participou diretamente da Revolução Francesa, ele só preparou o ambiente, né? A sublevação. Ele é idealista, né, da Revolução. Mas agora, criou problema depois. Eu sei disso, que é o que aconteceu depois que eu estou aqui nessa vida. Agora, outra coisa, ele passou muito tempo também sem ressomar. O Rousseau. Agora, o Voltaire é muito enrolado, né? Quem tem muito sarcasmo com a coisa toda, cria muito problema. Se enrola. Mas a atuação dele em frente à igreja, as pessoas da época foi mas boa. Veja, ele estava mexendo dentro da condição que você sabe. Por exemplo, o tratamento de uma cirurgia na guerra, no campo de guerra, qualquer coisa, se o cara salvou, já está ótimo. Que sai lá, né, com muleta, o diabo, já está ótimo. O caso dele era esse. Para aquele povo, tinha que bater aquilo ali. O que ia fazer? A situação era precária. Você olha, uma das coisas que eu acho muito estranha é o seguinte, La Rochefoucauld, olha as máximas dele. Tem coisa que é de uma acuidade violenta. Mas agora, como é que ele fazia aquelas máximas? Ele ia para os saraus, as recepções, aquele negócio todo de todo mundo, e anotava as ideias de todo mundo. Vai ser o Balzac, né? Mas agora o dele, La Rochefoucauld, ele pegava as máximas. Mas tem máxima dele que é exagerada. É até anticosmoética. Ele, alguma coisa do La Rochefoucauld, parece as coisas daquele nosso amigo bravo da guerra. Qual que é? O do príncipe. O Maquiavel. Maquiavel. Observa. Tem algumas lá no meio que são demais. São muito baratosféricas. No entanto, são máximas. Até que ponto, por exemplo, que ele estava errado? Possivelmente ele estava certo para aquela época, para aquele, mas não para a humanidade em si, o tempo todo. E máxima tem que ser uma coisa para valer mais tempo, e não para um processo que está ali momentoso. Eram datadas, né? Isso não pode. Então você veja também isso, La Rochefoucauld e o Maquiavel. Compara os dois. É esquisito, mas vale a pena a gente pensar. É lógico, o La Rochefoucauld tem um processo social maior, esclarece muito a sociabilidade do povo da época. E o nosso amigo Maquiavel, era muito processo da corte. O que é que o príncipe, que no caso é o imperador, o líder, o presidente, o rei, a rainha que está mandando, né, que está no trono, que mandam, como é que são as reações dela? Conquistar e conservar. Mas aqui está tudo errado. Tem muita coisa errada. Né? Professor Val, aqui na página 59, Maximologia, o item 7, Megafocologia.
a autofocagem está correta? Você poderia explicitar o que é essa autofocagem? Qual que é a dimensão dela? Assim? Por exemplo, você, com tudo que você está fazendo, você acha que você está bem no seu posicionamento real? A focagem principal é de você. Seu posicionamento. Depois, dentro desse posicionamento, as suas reações para o exterior, que são as focagens suas de abordagem, de definição, de acesso, elas estão corretas? Então você veja, a autofocagem está correta? Quer dizer, eu estou focando tudo que eu estou pensando, tudo que eu estou fazendo, de uma maneira produtiva, para mim e para todos? Agora veja, esse é o pico máximo quando a consciência enfoca as questões da pessoa, de si. Isso aí é que é o maximologia. Agora veja, essa pergunta é terrível. É a pessoa fazer autoanálise. É aquele negócio que eu falo, de vez em quando você tem que fazer uma retirada para uma autorreflexão, uma reflexão íntima, mais séria, para ver que a gente tem que corrigir as coisas. Por exemplo, eu depois que cheguei, eu já fiz um levantamento, dei um balanço das minhas coisas todas. Agora tem 13 coisas que estão pendentes. De ontem para hoje, está tudo anotado, tem uma listagem. E outra coisa, está dentro de uma daquelas caixas lá da minha mesa principal. Tudo evidente e numerado. E outra coisa, o Monk não me ajudou, foi só eu. Ontem eu e Pedro conversando, ele falou, vamos sentar amanhã e fazer tudo que está pendente que a gente tem que resolver. Ontem a gente conversou. Porque toda coisa que tem de diferente é o processo do dia atípico. Uma viagem igual essa que nós fizemos é uma série de dias atípicos. Isso aí aumenta o processo. Agora é muito bom quando você começa a fazer viagem, há muitos anos tem isso comigo. Você começa a fazer viagem, você sempre ganha. Em relação com tudo que tem, o que você